Carol, mas se a astrologia realmente funciona, significa que tudo já está pré-determinado, baseado no signo que eu nasci, sob o signo qual eu nasci, Uhum. eh, os ascendentes e planetas e casas, não é? Carol, essa é uma excelente pergunta. Aliás, eu acho que muitos já se fizeram essa pergunta. E justamente para trazer mais claridade para essa análise, para esse ponto de vista, a gente vai falar hoje justamente do livre-arbítrio e do determinismo na astrologia. Tá interessado? Vem Vem com com a a gente. gente. Muito bem-vindos novamente ao Nova Terra Talks. A gente vai começar hoje dando um recadinho para aqueles que estão atrasadinhos e que ainda não mandaram um e-mail para a gente. Lembrando que a gente está oferecendo ainda sessões de hipnose a um preço módico, realmente é para promover a possibilidade de autoconhecimento. Então, se vocês tiverem interesse, por favor, assistam os nossos 2 últimos vídeos a respeito de hipnose introspectiva. A promoção vai até o dia 31 de dezembro, tá? Então, 2023, caso alguém esteja vendo esse vídeo aí já no Senão vai futuro. até o fim dos tempos. Se não der o ano, tá a promoção valendo. Exatamente. Então, gente, é isso, tá? Para quem tiver interesse ainda, nós estamos ainda aberta recebendo as solicitações. E aí, entrar em contato, né, Carol? Tem site carolvolter.com, e-mail info@carolvolter.com e você também tem... info@carolina-cardoso.com. Isso aí. Bora lá. Aí, E dá um não podemos esquecer, né? o A gente joinha, gostaria, zoinhão. obviamente, de convidar todos vocês que se sentirem movidos de alguma forma pelo nosso conteúdo ou que se interessarem por esses conteúdos espiritualistas, que deem pra gente, né, o seu incentivo através do joinha, através de algum comentário, alguma crítica. Pode fazer crítica, gente. A gente está aqui, a gente tem cascão duro aqui, Estamos tá? aprendendo também junto e trazer tópicos que talvez vocês se Com interessem, que certeza. vocês gostariam que a gente pudesse dar uma mergulhada mais profunda. Adoraríamos ouvir, receber ideias de vocês e pedidos. Sem dúvida. E em sendo esse o nosso último vídeo de 2023, aliás, já é um assunto que a gente pode falar, porque a gente vai entrar de férias também, né? Todo mundo merece, nós também. Nós também merecemos umas fériasinhas. Então a gente vai entrar de férias. Depois desse vídeo, a gente vai lançar um próximo lá no início de janeiro, tá? Então, fica também como agradecimento por todos vocês que estiveram com a gente aqui desde o início lá em junho, acho que foi, né? Até agora. E hoje a gente traz uma visão muito interessante. Nós já abordamos um pouco a questão do livre-arbítrio e determinismo no nosso vídeo sobre ação e reação, mas hoje a gente trouxe uma expert Expert, em uau, astrologia. nessa. Não. E através dos conhecimentos da nossa expert mais maravilhosa, Entusiasta. a gente vai entender, ou buscar conhecer um pouquinho melhor a visão da astrologia nessa questão do livre-arbítrio e determinismo, como a gente falou na introdução do vídeo. É isso Certo, aí. Caroline? Perfeito. Estou muito feliz e empolgada para a gente abordar esse assunto hoje. Muito bem. Então, o microfone é seu. Sim, Carol, eu acho que para a gente começar, é importante a gente trazer um pouquinho da questão histórica. A gente sempre começa normalmente os vídeos trazendo uma ponte histórica que a gente, obviamente, tem que, para entender o presente, a gente tem que sempre olhar para o passado. Entender a visão tradicional astrológica, como se deu, né, no mundo com o passar dos milênios. Então, para quem tiver interesse um pouco mais sobre astrologia, a gente já tem um vídeo sobre astrologia, entra no nosso, né, no canal, só acessar lá, porque a gente também disseca bastante a questão da astrologia, mas hoje, como realmente o foco vai ser a questão do livre-arbítrio e do determinismo. Nesse contexto, a astrologia tradicional antiga, ela tinha uma visão bem determinística da realidade. O que, na verdade, refletia também a visão cultural da época, de um Deus mais soberano, mais punitivo. Então, especialmente a astrologia indiana, ela era bem determinística. Então, ela tinha um entendimento que a gente era mais assim, que a gente estava subjugado a essas leis cosmológicas e basicamente, realmente uma visão determinística da realidade. E a astrologia, ela também refletia aquela compreensão e entendimento da época.
Porém, com o advento do iluminismo, né, no século XVII, XVIII, XIX, em que o ser humano teve um processo emancipatório de, vamos dizer assim, através do iluminismo, da razão, entender que ele pode sim entender, e ele está muito mais ativo na determinação da realidade, com advento também no início do século XX, no século passado. Freud e Jung com a visão psicanalística, né? Onde entender que o ser humano tem que olhar para dentro, para ele sair dessa roda, onde ele é uma mera vítima, para ele basicamente tomar as rédeas da vida dele, o processo de individuação do Jung, enfim. A gente percebe que a astrologia contemporânea ela também se ajustou a essa visão, essa nova visão cosmológica e contemporânea. Então, a visão atual, ela entende que a astrologia, ela empodera, ela permite com que o indivíduo consiga compreender, através da compreensão das forças arquetípicas, astrológicas que estão atuando na vida dele e que também são possíveis de identificar quando do nascimento da pessoa, ela consegue entender qual que é a natureza do desenvolvimento e desenrolar da vida dela. E isso permite com que ela tenha mais consciência, mais compreensão de que maneira que essas energias se desenvolvem, se desenrolam, e ela se torna mais, digamos assim, partícipe da vida dela. Ela não é mais uma vítima, ela não é mais enfim, ele não está mais sujeito somente subordinado àquela lei, porém ele é partícipe daquela lei, ele cocria a realidade dele. E isso, obviamente, entendendo que essa visão contemporânea astrológica ela é mais emancipatória e menos restritiva. Eu acho que essas são grandes palavras que podem fazer com que a gente compreenda. E basicamente, ela permite que o indivíduo, identificando, como eu falei, né, os padrões de desenrolar da energia cosmológica na vida dele, ele consegue mais conscientemente tomar escolhas, participar do desenrolar da vida dele. E eu acho que isso é uma maneira muito linda que a astrologia pode permitir com que o indivíduo se conheça. E realmente a vida eu acho que é vivida com muito mais leveza, muito mais liberdade, muito mais tranquilidade, sem aquele medo constante. É a maneira, pelo menos, como eu vejo. Mas de que maneira que você acha que dá para exatamente usar esses conhecimentos arquetípicos astrológicos para tomar mais consciência na vida ou para, sei lá, ser o co-criador? Claro. Eu acho assim, Carol. O grande objetivo do ser humano, um dos grandes objetivos do ser humano, eu acho que é identificar essa natureza autêntica dele. Que ele, enquanto um ser consciente, ele consegue interagir com a vida dele de uma maneira mais autêntica, que reflita a natureza dele. Acontece que não é sempre muito fácil as pessoas entender qual é a natureza dela real. Então, tem pessoas que vivem o espírito da liberdade de uma maneira muito mais intensa que outras. E ali elas encontram a expressão, essência dela real. Tem outras pessoas que a essência delas mais real, ela é aquela essência familiar, aquela essência de acolhimento, aquele senso de proteção e acolhimento da família. Tem outras que são pessoas que amam, e a essência delas é o corpo em movimento. É o esporte, é o estar em contato com a natureza lá fora. Em maior ou menor grau, todos nós temos essa essência. Só que tem essências que são mais preponderantes e mais dominantes. E a gente entender e fazer pazes com essas nossas essências, que eu acho que é a beleza que a astrologia permite. Porque ela consegue trazer com muito mais clareza quais são as tendências e as essências que fazem você se mover, certo? Então, quando você abraça e não nega essas suas essências, você se torna invariavelmente um ser mais autêntico. E você consegue viver a vida com mais... Você consegue entender que o desenrolar da vida, ele também não... Ele reflete também... e é um convite para você viver essa sua essência. Ele te permite viver a vida com mais flexibilidade, né, pelo menos da maneira como se entende. E de fato, permite você ter a reação
aos eventos externos de uma maneira muito mais consciente, porque quantas vezes a gente não se percebe numa realidade, no trabalho, na família, no dia a dia, às vezes até a gente andando na rua tem uma troca de olhar estranha e você é automaticamente trigado. Quando você entende que certos gatilhos são mais significativos para você do que outros, e você consegue entender o porquê que esses gatilhos são mais significativos do que outros, você não vai ter uma reação puramente instintiva e inconsciente a esses gatilhos. Você vai ter uma reação mais harmônica com esses gatilhos. Você vai conseguir até, às vezes... E essa que é o convite da astrologia e da dinâmica arquetípica. Você consegue compreender quais são os gatilhos que são mais relevantes para você, que fazem você ficar um pouco mais desbalanceado. Você consegue, através do movimento dos planetas, identificar quais são os arquétipos futuros que vão ser mais preponderantes, se manifestar de maneira mais preponderante na sua vida, e você vai estar consciente desses gatilhos, consciente que você vai estar indo, vamos dizer assim, é como se você estivesse no mar com o teu barco e você tivesse um radar que fosse ver as tempestades que você está indo para o caminho. Você quer ir do ponto A ao ponto B. Você fala, opa, daqui 10 milhas náuticas vai ter um ventinho mais forte. Maravilha, vou me preparar, vou pôr às vezes uma jaquetinha, vou ver se o meu motor está funcionando bem para conseguir, ou a vela está posicionada de uma maneira adequada. Diferente é quando você, de repente, está navegando e, pum, vem a tempestade, você não sabe de onde veio, está totalmente despreparado. Essa é a beleza da astrologia arquetípica e de que maneira que ela empodera o indivíduo a navegar nesse oceano de uma maneira mais harmônica. Não sei se faz sentido. Não, sim, eu acho, eu tô se eu aqui tiver muito... só. Mas eu acho que essa é a beleza, digamos assim, da astrologia arquetípica e de que maneira que a gente pode usá-la como uma ferramenta que vai de fato, vai facilitar o nosso processo, inclusive, sim, de livre-arbítrio, de escolhas. Obviamente, somos seres que exercemos o nosso livre-arbítrio de maneira constante. Mas até a gente vai entrar um pouco mais em detalhes depois, né, Carol? Eu vou virando as paginazinhas, gente, porque eu quero ter certeza que eu não vou esquecer nada. E aí eu queria saber de você o seguinte, porque como a gente caminha também paralelamente na questão da psicologia, com, né, os nossos outros estudos, a gente, obviamente, todo mundo que já ouviu falar da palavra psicologia já ouviu falar dos nomes, né, de Freud, pelo menos de Freud, e a gente fala bastante aqui também de Jung, que Carol é a fã número 1 de Jung, né? Eu amo. E aí eu queria fazer a pergunta para você de como que a psicologia profunda se conecta com a astrologia nesse sentido, né? Certo. Porque a gente está aqui também falando de arquétipos, que Jung falava bastante de arquétipos, né? E como que você faz essa junção dos dois caminhos, das duas coisas? Carol, estão muito juntos um do outro, muito conectados, porque a beleza da psicologia profunda que foi trazida por Freud, e depois Jung se debruçou também mais dentro de uma chamada psicologia analítica. Ela quer trazer o inconsciente para o consciente. Esse é o processo de individuação que o Jung traz. Existem estudos, entendimentos dentro de especialistas do ramo psiquiátrico e psicológico que falam que 88% dos nossos pensamentos são inconscientes. Então, o que você quer fazer você quer trazer luz, por isso que às vezes a gente reage de certas formas a diferentes gatilhos. A gente não sabe o porquê, mas acontece alguma coisa, a gente é imediatamente trigado e a gente tem uma reação quase que cega, incontrolável a esses gatilhos. Então, a vinculação da astrologia arquetípica, que a gente vai tratar justamente da questão do livre-arbítrio, determinismo, com a psicologia freudiana e junguiana, é justamente essa busca de trazer aquilo que é desconhecido, inconsciente, que está na nossa psique, para a luz. Ou, na verdade, é ao contrário, você traz à luz aquele lado obscuro, escuro. E não entenda o escuro como ruim, pejorativo, e a luz como bom. É apenas uma metáfora. A gente está querendo trazer claridade e compreensão por aqueles comportamentos que nós normalmente temos em certas circunstâncias, para que a gente deixe de ser, vamos dizer assim, estar tateando cegamente a nossa realidade, mas a gente consiga abrir os olhos e entender o porquê que a gente age de certas maneiras. Então, eu acho que esse é o convite
que a psicologia profunda faz, que também está diretamente vinculado à astrologia. É você compreendendo os seus padrões de reação, a sua natureza interna, a sua essência, o seu inconsciente e trazendo claridade para isso, ou seja, tornando-o consciente, você consegue moldar, transformar o seu jeito de ser. Porque daí você consegue entender aquilo que para você funciona, aquilo que não funciona muito bem. Aí isso te dá condições de ou transformar, ou às vezes apenas reconhecer que esse é um padrão seu e fazer as pazes com isso, sem autocrítica, sem, né, aquele autoflagelo. E esse é um dos grandes convites que a psicologia profunda faz, especialmente a psicologia junguiana, que realmente eu sou fã de carteirinha, que é o chamado processo de individuação. Quem tiver interesse, eu sugiro que procure, entre, tem tantos vídeos, tem tanta... Eu também quero... A gente tem que fazer um vídeo sobre isso, né, Carol? Falar um pouco dessa visão da individuação do Jung, porque é um tópico tão lindo e tão interessante. Então, acho que é dessa maneira que é legal fazer essa ponte. E querendo ou não, gente... Voltando também um pouco do vídeo do hermetismo, a gente sabe que o primeiro princípio do hermetismo é que o universo é mental, Carol. Tudo é mental, tudo é pensamento, certo? Então, por isso que a psique não é uma coisa dissociada do cosmos, certo? Como o ser humano não é algo dissociado dos planetas, por exemplo, né, dos movimentos dos planetas. Nós estamos todos mergulhados nessa mente divina. Nós todos somos um reflexo, estamos constantemente mergulhando e navegando nessa mente divina. Então, uma coisa não é separada da outra. Na verdade, uma coisa complementa e contribui para a manifestação da outra. Uhum. Isso aí. Interessante, muito bem. No caso, quando a gente falou um pouquinho de cocriação, como que você diria que funciona a cocriação dentro dessa visão astrológica, então? Olha, primeira coisa que é importante que a gente faça as pazes. A gente vai ter que fazer as pazes, gente, com termos que a priori soam distintos, separados. A gente vai ter que fazer as pazes que a vida é um constante convite a gente entender que paradoxos, elas também fazem parte da nossa vida, contradições fazem parte da nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero chamar vocês para vamos abrir a mente, abrir o coração para a gente expandir um pouco mais a nossa consciência. Eu vou tratar um pouquinho agora de arquétipos planetários. Lembrando que arquétipos, a gente falou de arquétipos planetários no vídeo de astrologia, mais uma vez o convite para quem não assistiu o vídeo ainda que visite e assista o nosso vídeo. Os arquétipos, eles têm duas naturezas. Uma natureza chamada... Eu até vou ter que olhar minhas colinhas, tá, gente? Uma natureza chamada psicológica, que também vem de Jung. O Jung fala muito de arquétipo também, né, Carol? E uma natureza platônica, lá de Platão, que é metafísica. O que isso quer dizer? Quer dizer que arquétipos, eles são essências. E olha a profundidade dessa frase, gente. São essências ou formas universais, ao mesmo tempo intrínsecas, certo? E independentes da mente humana. Meu Deus do céu, como pode uma coisa, ao mesmo tempo, ser intrínseca, interior da mente humana, ou dessa mente divina, o que quer que a gente queira colocar, mas também independente? Quer dizer que uma contribui para a outra concomitantemente. Isso é aí que é o convite da gente juntar paradoxos, juntar coisas que a princípio soam totalmente desarmonizados, mas na verdade não, elas são a mesma coisa. E novamente a gente vai estar falando aqui do livro, do vídeo de hermetismo, Carol. Uma das leis, um dos princípios que a gente trouxe no último vídeo falando das leis herméticas é o princípio da polaridade. Falando que os opostos, eles são a mesma coisa, porém apenas, obviamente, de lados opostos. Que o princípio da polaridade, ele permite a harmonização de todo paradoxo. De todo paradoxo. Qualquer verdade é meia verdade. E aí, quando a gente pensa na questão de livre-arbítrio e determinismo, é a mesma coisa. Eles são a mesma coisa, porém em polos distintos, em polos diferentes. Então, é muito importante que a gente compreenda que os arquétipos, enquanto estruturas, formas universais, enquanto essência universal, que é intrínseco e ao mesmo tempo independente, nós, enquanto seres livres, nós estamos constantemente contribuindo para a manifestação dos arquétipos,
astrológicos ou de outra natureza, enfim. E os arquétipos também estão, obviamente, concomitantemente contribuindo para a manifestação das nossas escolhas na nossa vida. Então, voltando à pergunta inicial do vídeo que a gente colocou, Carol. Qual que é o papel do livre-arbítrio e do determinismo na astrologia, né? Então, será que tudo já está decidido, como você bem colocou no início? Será que tudo já está decidido, tudo está determinado? Aí que é a beleza. Na verdade, como nós fazemos parte desse sistema, quando, por exemplo, vem algum planeta em especial dentro do movimento da minha carta natal, e ele está chegando, por exemplo, sei lá, na casa minha de relacionamento, um planeta que vai trazer provas, que numa visão talvez de astrologia mais tradicional, está determinado que a Carol Volter vai sofrer ali um pouquinho de dor ali na relação conjugal e está fadado à desgraça, digamos assim, né? Na visão determinística, tipo, já era. Agora, se você entender, aí vem a visão libertária, contemporânea, astrológica, que entende que eu, percebendo que está vindo essa energia, que ela vai se manifestar dentro da minha realidade conjugal, de relacionamento com meu esposo, enfim. Eu consigo entender que ela é um convite a eu olhar com mais carinho tudo aquilo que eu acabei deixando de lado nos últimos anos do meu relacionamento, coisas que às vezes eu acabei deixando, não dei a devida atenção. Ela vai estar querendo me convidar para eu olhar com mais carinho para isso. E a maneira como eu escolher interagir com essa energia vai determinar o contínuo movimento daquela energia arquetípica saturiana nos meus outros lados, nos meus outros aspectos da vida. Depois que vem fala do relacionamento, invariavelmente Saturno vai estar indo para a casa das transformações, que é de Escorpião, que é a casa 8ª. Depois ele vai estar indo para a casa da expansão de consciência, que é a casa 9 de Sagitário, e assim por diante. Não dá para a gente dissociar uma coisa da outra. Conforme eu vou tomando o meu livre-arbítrio, tomando a minha escolha, o convite é sempre a gente fazer essas escolhas com mais consciência, compreendendo como que eu, Carol, vou estar me posicionando, interagindo com aquele tipo de energia. Isso o Saturno ele vai se é como se ele entrasse em contato com a minha escolha, com a minha maneira de manifestar, e ele vai constantemente refletir também o meu padrão de escolha da maneira como ele for desenvolvendo o meu mapa. E o mesmo funciona, isso é uma visão micro, individual, mesma visão macro, porque existe a astrologia individual e a astrologia da sociedade. Então, por exemplo, a cada período de tempo, vou colocar um exemplo de a cada 13 anos, mais ou menos, existe uma conjunção de Júpiter com Netuno, por exemplo. E Júpiter é o planeta da expansão de consciência, e Netuno é o que fala da espiritualidade. Então, é como se a cada 13 anos, em média, eu estou falando, tá? A cada 13 anos, em média, existe um momento mais auspicioso para a humanidade expandir um pouco mais a consciência. Vamos assim, eu acho que é dessa maneira que dá para colocar. Isso de forma, então, coletiva. Coletiva. Né? Porém, individual também, né? Porque sim, a gente também... Aí que é a questão... Aí que é o convite da gente entender que o indivíduo... ele é copartícipe no micro, copartícipe no macro. Tem a linda frase que eu acho que a gente já falou em um outro momento, em que eu não sou... uma gota no oceano, eu sou oceano em uma gota. Então, eu estou diretamente mergulhado nessa realidade e, obviamente, eu também sou impactada por esse tipo de energia. Então, sim, a sociedade, de uma maneira cíclica, ela tem um convite mais intenso a entender a harmonização e a relação entre essa energia de expansão de consciência e de espiritualidade, de maneira mais intensa. Agora, as escolhas que eu vou estar fazendo agora vão estar determinando como essa energia vai se desenrolar no futuro também. Então, é por isso que, quando a gente fala de livre-arbítrio e de determinismo, eles soam coisas que são opostas, que não são harmônicas, que são distintas. Mas quanto mais a gente mergulha nesse entendimento da espiritualidade, quanto mais a gente mergulha nessa questão, por exemplo, de hermenêutica, espiritismo, escola filosófica oriental, budista, mais a gente compreende que
as leis, elas são harmônicas entre si, elas se alimentam, elas se complementam. E é aí que é o convite que a gente faz para a gente analisar, para a gente compreender, para a gente abrir os corações para isso, é que nós somos, sim, seres copartícipes, co-criadores da nossa realidade. Então, é como se o livre-arbítrio e o determinismo estivesse nessa oitava e a cocriação estivesse numa oitava superior. Ele é a harmonização desses dois princípios. E isso se reflete, sim, no entendimento astrológico, voltando então um pouco à questão da astrologia, e quando a gente vai, por exemplo, ver o nosso mapa natal, quando a gente vai ver que o mapa natal, para quem não sabe, ele representa quais as posições dos planetas no momento que a gente nasceu, no lugar onde a gente nasceu, que interferem de maneira muito significativa na maneira como eu manifesto e transito no mundo. E o mapa dos trânsitos, ele mostra justamente o desenrolar dos planetas e de que maneira que essa troca de energia constante está interferindo, impactando, de certa forma, na minha vida. Então, a grande liberdade, o grande empoderamento da astrologia como ferramenta de autoconhecimento é compreender quais são as tendências arquetípicas energéticas de manifestação na minha vida, no meu contexto individual. O preparo para aquela manifestação e a minha consciência, tipo assim, eu não quero mais ser um peão da vida. Eu quero estar no como é que diz? No volante. Exatamente, eu quero estar no volante. Reconhecendo também que sim, a gente não é perfeito, né, Carol? A gente é se intrigado por gatilhos, a gente faz parte a gente perceber que, puxa vida, esse lado meu eu não conhecia, esse lado meu de reação era desconhecido para mim. Mas não é à toa que a gente se confronta com isso, porque realmente é sempre um convite de trazer à luz aquilo que é inconsciente, aquilo que é desconhecido, aquilo que a gente não quer reconhecer, não quer acessar. Então, eu posso ficar falando horas e horas, né, Carol? Mas gente, eu amo esse tópico. E um comentário mais que eu gostaria de fazer, Carol, a gente falou já de Freud e de Jung algumas vezes. Em termos junguianos, o Jung fala muito do inconsciente coletivo, né? Que o inconsciente coletivo é como se fosse até difícil colocar em palavras. Ele é um arcabouço que contém coletivamente o modo com que as pessoas estão interagindo com o mundo. Então, existem tendências. Como eu falei no início do vídeo, antigamente existia uma visão mais determinística da vida. Então, aquilo estava mais enraizado no inconsciente coletivo, aquela visão mais determinística da realidade. O inconsciente coletivo hoje, no mundo, no dia atual, depois, né, a gente está num momento quase que pós-modernismo, depois do iluminismo, depois da industrialização, dessa revolução tecnológica do século passado, internet, computador, a gente está quase que caminhando para um pós-modernismo, como até o Richard Tarnas também fala, eu vou falar um pouquinho do livro dele depois, onde a gente está percebendo que nós, seres humanos, nós somos a essência do todo, nós estamos em constante interação com o todo, manifestação do todo até. Por isso, sim, a gente tem sempre a possibilidade de tomar as rédeas das nossas vidas, ao mesmo tempo entendendo que a gente tem... a maneira como o todo se manifesta na gente, ele tem uma característica única. Por isso que, às vezes, a gente, naquela visão dualística do mundo, como a gente sempre teve nos últimos tempos, ela está harmonizando agora. Então, tem barulhos... Talvez vocês não tenham escutado, tomara, mas a gente escutou isso, deu uma perturbadinha. Não, como é que fala? Tem coisas... ai, meu Deus, tem coisas... Manifestações físicas acontecendo. Exato, acontecendo. Mas, enfim... então... entender que sim, essas energias, entre aspas, quase que pré-determinadas, apesar de que eu não gosto de falar dessa maneira pré-determinada, mas, enfim, é claro que existem manifestações, a maneira como eu vou me manifestar na vida, ela tem uma característica muito bem delimitada minha, por isso que eu sou diferente da Carol, por isso que a Carol é diferente de você, por isso que a gente, né, nós temos essa parte única nossa. E aí que como eu falei, a beleza, eu acho que é dessa compreensão, desse entendimento, que nós podemos, ao mesmo tempo, exercer o nosso livre-arbítrio, compreendendo que a gente também é influenciado por essas energias externas, mas a grande beleza é que nós
tenhamos essa influência seja cada vez menos inconsciente, que essa influência seja cada vez mais consciente, para que eu tenha esse empoderamento de estar fazendo as escolhas e as interações com a minha realidade externa da maneira como eu determino como correta, e não mais inconsciente, como muitas vezes é o caso. Falei bastante, Carol. Eu não sei. Como os vídeos de astrologia, eu tô aqui só mas sugando. Uma coisa, me perdoem, Carol, eu falei do inconsciente coletivo, certo? Então, o inconsciente coletivo, como eu relatei antes, me perdoe, tá? Eu não estava falando nada. Eu quero fechar o pensamento, como Jung fala. Em termos junguianos, então, esse inconsciente coletivo, que é essa mente coletiva humana, ela está imergida no macrocosmos, certo? Nessa realidade do movimento dos planetas. E esses movimentos planetários também são um reflexo totalmente sincrônico, em sincronicidade com a nossa vida. E eu acho que essa frase ela é tão linda porque ela justamente une esses dois paradoxos que parecem totalmente distantes, e ela traz essa harmonia em que existe concomitantemente, ao mesmo tempo, a participação de um e de outro para a determinação da nossa vida e realidade. Eu acho que dá até para fazer um paralelo com o nosso corpo físico, né? Porque cada célula do nosso corpo físico tem lá a sua função específica, né? Uma célula de fígado é uma célula de fígado, uma célula de coração é de coração, uma de cérebro é de cérebro, né? É um neurônio. Então, assim, e eles trabalham lá dentro da sua individualidade, mas para o conjunto que está regendo tudo, o conjunto nesse caso seria essa mente, né, do todo, ele que está regendo junto, mas regendo o conjunto, mas quem está trabalhando de forma individual ali dentro do seu mundinho é cada uma das células, e nós somos essas células, né, dessa mente divina, vamos falar assim, dentro desse princípio do mentalismo. Então, de uma forma ou de outra, contribuindo e sendo também guiado pelo processo, né? Carol, eu achei, nossa, linda metáfora, porque, de fato, a maneira como nós estamos emocionalmente, ela está diretamente impactada na célula, e a maneira como a célula do nosso corpo, tá, ela também diretamente impacta na gente. Não há essa separação, não existe essa separação, ela é ilusória, essa separação. Eu acho que é perfeita essa analogia, porque, voltando também, gente, como as leis herméticas são lindas, né? Como em cima e embaixo, como embaixo e em cima. Se você quer ver como um arcanjo ele se manifesta, você pode olhar para a mão e assim por diante. Então, se você quer entender o todo, você pode olhar para o micro. E o micro é justamente, por exemplo, esse exemplo que você deu, lindo. Aliás, eu vou pegar só assim esse Claro, gancho. por favor. A gente está falando do princípio da correspondência, Isso. porque no vídeo sobre o hermetismo, quando eu comecei a falar sobre o princípio da correspondência, vocês que assistiram, se não assistiram, volta lá justamente nesse ponto, vocês vão entender melhor o que eu quis dizer, porque eu comecei a explicar os vários reinos, né, do mental e do espiritual e tudo mais, e era porque eu queria dizer no final, não consegui concluir por algum motivo, que eles, se você for analisar cada um deles, as leis que regem o outro também, porque por causa do princípio da correspondência. Então, é assim que a gente acaba conhecendo o microcosmos através da análise do macro e vice-versa. Obviamente que a gente tem aí a mecânica quântica, a física quântica, que é um ponto que eu vou trazer aqui agora, que funciona um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui, né, no mundo físico. A gente fez um vídeo sobre isso, convidamos também a todos para assistir o vídeo sobre mecânica quântica, física quântica, porque é um mundo fantástico e muito surpreendente, né, de explicar, realmente mostrando que a ciência definitivamente está chegando próximo de explicar todos os fenômenos, ou já está explicando vários dos fenômenos que a espiritualidade, o esoterismo, o ocultismo e etc. sempre trouxeram, mas você consegue, Carol, então, dentro do assunto da mecânica, física quântica, fazer um paralelo também com as questões da astrologia arquetípica, com a questão da cocriação? Acho que sim, né? Sem dúvida. Até porque, aplicando novamente o princípio da correspondência, Carol, eu acho que é possível, só que a gente não tem, acho que, essa compreensão ainda, fazer correspondência com absolutamente tudo ao nosso redor. Natureza, família, relação de amigos. O princípio da correspondência ele é aplicável em qualquer realidade. E também, sim, entre mecânica quântica e a astrologia arquetípica, aí dentro desse contexto de livre-arbítrio, determinismo e cocriação. Porque, lembrando um pouquinho da mecânica quântica, e a Carol, sim, é a nossa expert no tópico, então se você falar alguma asneira, já me corrija,
quando nós, enquanto observadores, nós interagimos com aquele ambiente, aquilo que era o mundo de probabilidades, que não houve ainda a manifestação da partícula, né? Quando a gente, observador, a gente entra no campo, a gente faz uma espécie de colapso da onda, certo, Carol? O colapso da onda, onde que a matéria, ela quase que surge do nada, mas não é do nada, a gente sabe, né? Lembrando, né, que existe aqueles experimentos de duplos feixes, que os cientistas perceberam que a matéria, a realidade, a matéria, enfim, se comporta como onda se não existe observador. Quando o observador se interage com aquele meio, a matéria, ela existe o colapso da onda, então a matéria se faz. Em uma maneira extremamente simplória, por isso, mais uma vez, o convite de assistir o vídeo lá. E sim, é possível plenamente fazer então a correspondência com essa questão que a gente foi tratando no vídeo agora, Carol, porque a gente tem que entender que o universo arquetípico, ele é como se ele fosse o universo das probabilidades. E quando eu, indivíduo, opto, realizo o meu poder de escolha, eu estou ali colapsando a onda do arquétipo. Ou seja, eu quero pensar num bom exemplo. Legal. Marte, planeta Marte, guerreiro. Agora eu vou trazer alguns significados para invocar o arquétipo de Marte. Porque é dessa maneira que a gente traz o arquétipo. O arquétipo a gente não define especificamente. Quanto mais específico a gente quer definir o arquétipo, mais longe do arquétipo você está. Você invoca o significado dele com alguns termos, algumas palavras, ou alguns mitos, algumas histórias, né? E nesse contexto, até vou trazer uma frasezinha de Joseph Campbell, que é espetacular. Ele também é como se fosse um discípulo de Jung, Carol. Já deve ter ouvido falar de Joseph Campbell, professor em metodologia espetacular. Ele fala que o mito, o arquétipo, ele não aponta para um fato. Ele aponta para além dos fatos, para algo que informa o fato. Muito bem. Voltando, então, aqui à questão do exemplo de Marte. Marte é o guerreiro, é o iniciador das batalhas, é aquele que está na frente do campo de batalha. É aquele que é assertivo, ele vai com a lança, ele vai acertar aquele alvo. Ele quer proteger também aquele que ele está querendo defender, certo? Essa energia combativa de iniciação de algo. É aquela pessoa que você quer estar na frente do projeto para iniciar alguma coisa. É a energia de Marte. Muito bem, quando Marte está chegando, agora eu vou trazer novamente o exemplo do relacionamento. Quando Marte está transitando pela minha casa de relacionamento, a maneira como eu vou optar por interagir com aquele planeta, eu posso colapsar a onda de manifestação da minha vida de uma maneira agressiva, de uma maneira combativa, ou de uma maneira assertiva. Sentar com o meu esposo, ou com minha companheira, ou com o meu namorado ou namorada, enfim, e vindo um certo desafio, ou eu posso ser combativa, né, agressiva, conflitante, ou eu posso querer ser assertiva na minha abordagem. Eu posso querer tomar a iniciativa de resolver aquele desafio. Entende que eu, com a minha escolha, eu estou colapsando aquele arquétipo, ele está se manifestando na minha vida através da minha escolha, ele está, de fato, tomando forma mais clara. Agora, existe um certo campo de possibilidades com que ele pode se manifestar, dessa energia de Marte, né? E a maneira como eu opto por fazer ele se manifestar, ela é a minha responsabilidade. Então, aí novamente, que eu acho que é empoderador e libertador a astrologia. Ela te sinaliza, através de uma previsão arquetípica, quais os tipos de energia que vão estar transitando por certas áreas da sua vida, e você, de maneira mais consciente, vai saber, puxa, é dessa maneira que eu gostaria que essa energia se manifestasse, que ela vai estar mais em acordo, em ressonância com a minha essência. Então, e aí que a gente pode fazer justamente a ponte, né, com a mecânica quântica. Eu, enquanto indivíduo, vou estar colapsando aquela onda arquetípica para ela se manifestar na minha vida da maneira como eu acreditar que seja mais proveitosa. O desafio é que muitas vezes a gente faz essa colapsação da onda de maneira inconsciente. Aí sim a gente vira um peão da realidade. Aí a gente sofre. A gente não sabe o porquê que a gente tem sempre os mesmos padrões de comportamento. E aí que é o convite de libertação, gente. A astrologia pode ser vista assim como a nossa carta da alforria, se a gente vê dessa maneira. Então, eu sou apaixonada pelo tópico, como vocês devem perceber do meu entusiasmo.
Se vocês até tiverem interesse e curiosidade, entre em contato. No meu próprio site que eu mencionei no início do vídeo, Carol Volter, eu ofereço também mapas nesse sentido. Eu estou aqui aproveitando, fazendo hashtag, como é que fala? Hashtag momento da propaganda, da promo, né? Mas não precisa fazer comigo. Olhem pessoas que vocês acham bacana. Tem tantas pessoas gabaritadas também. É um convite mesmo para vocês usarem a ferramenta da astrologia para vocês conseguirem sair justamente dessa dualidade, né? O livre-arbítrio e o determinismo, eles têm o seu lugar de ser, eles têm o seu lugar de pertencimento, mas é um convite para nós transcendermos a dualidade, fazer essa união e chegarmos nessa oitava superior de cocriação, conscientes da nossa realidade, conscientes daquilo que nos gatilha e nos libertando dessas amarras que a gente às vezes acaba se colocando aqui. Não é à toa que estamos no plano material, Carol, é o plano mais denso, a gente já tratou isso várias vezes em vários vídeos. Nós estamos aqui para, de fato, exercer, aprender as lições que nós colocamos no nosso projeto reencarnatório. Então, eu acho que o viver a vida aqui no plano material acaba se tornando mais agradável quando a gente está nessa posição de mais consciência. E se a gente puder, às vezes, aprender com amor e menos com dor, eu acho que sempre é bem-vindo. Quem diria que vocês, num vídeo aqui do nosso canal, iam ter um subsídio para conversar com os parceiros de vocês, para estimular uma DR, né? Pois né, gente? Agora vocês sabem que, poxa vida, se coloca de uma forma assertiva, mostra o vídeo pro rapaz e fala, poxa, vamos fazer uma DR, vamos conversar aqui, porque a gente, né, precisa e não chegar Exatamente. com né, o Jag, como é que fala? Enfim, né? Mas eu vi que vocês trouxeram uns livrozinhos aí. Você não quer falar um pouquinho deles? Eu vou falar, com o maior prazer. Obrigada, Carol. Gente, olha, esse livro aqui, Cosmos e Psique, do Richard Tarnas, é um livro que, na minha visão, todos deveriam ler. Do mundo. Não me surpreenderia, aliás. Eu não sei o que vai acontecer com a Terra, né? Se daqui uns belos de uns anos, esse livro aqui for considerado o livro mais importante da sociedade moderna pós-moderna. Juro, olha a arrogância da garota, né? Você vê como é que é? Olha a arrogância da garota. Mas, na verdade, esse cara é espetacular. Ele faz justamente, através de narração histórica de eventos históricos, desde dos meados de, sei lá, ele começa desde 500, 600 anos antes de Cristo, momentos na história, e a relação que esses momentos se manifestaram na história e as relações arquetípicas com aquele movimento, com aquela posição planetária da época. E é batata. Você consegue olhar, e nos grandes momentos da história, o reflexo da posição dos planetas é aquela manifestação arquetípica. É impressionante. E o convite dele também é justamente isso. É você usar a astrologia como uma ferramenta, sim, de autoconhecimento, para que você se expresse no mundo de uma maneira muito mais autêntica, muito mais libertária. E então, e ele fala justamente desse momento da era de Aquários, de transição que nós estamos passando, né? Nós estamos agora, sim, saindo da era de Peixes para a era de Aquários, onde a liberdade, a compreensão que nós podemos, sim, ser co-criadores, ela é básica na nossa manifestação. É um livro espetacular, então está aqui o convite, Cosmos e Psique, de Richard Tarnas. Ele é um toletinho, mas vale cada letra que você lê. Eu trouxe um outro livro aqui, que muitas pessoas se perguntam se a astrologia também pode usar na compreensão do propósito reencarnatório, no propósito de vida, e também que tem uma ponte muito bacana com a questão do livre-arbítrio e do determinismo, né? Puxa, eu já vim aqui com tudo determinado. Aquela tua pergunta no início foi perfeita, Carol. Está tudo determinado, tudo escolhido. Veja bem, nós que temos uma visão mais aberta na questão da espiritualidade, de que nós planejamos a nossa reencarnação, e a gente sabe mais ou menos o que a gente quer atingir, existe uma posição no nosso mapa natal que traz justamente, é conhecido como nódulos lunares. Ele determina, ou ele traz a informação aonde que você quer ir, qual o objetivo desse teu projeto reencarnatório e qual é a bagagem que você traz, que requer um pouco de trabalho, digamos, nessa bagagem, para que você também consiga atingir aquele objetivo. Então, aí você fala, puxa, está tudo determinado? Veja,
você, enquanto espírito de livre-arbítrio, naquele momento que você determinou o teu projeto reencarnatório, você usou o seu livre-arbítrio também, para de que maneira que você vai se manifestar aqui no plano material. Qual é o contexto, quais os familiares. Aí você está usando o seu livre-arbítrio. E desenhando o palco de fundo da sua vida, certo? Então, tem aí essas duas energias, né? Livre-arbítrio e determinismo. Estão ali juntas em harmonia. Essa é a lei de Deus. A lei de Deus é harmônica. Ela consegue usar as duas dualidades e fazer você, para aprender as lições de fato aqui na Terra, você é um ser livre, certo? Então, para quem tem interesse também em entender um pouco mais os seus propósitos de vida, propósitos reencarnatórios, adoraria, entre em contato, seria um prazer para a gente conversar, falar um pouquinho, né, dos seus nódulos lunares, do seu mapa natal, ver de que maneira que isso se manifesta na sua vida. E para fechar, Carol, fazendo como uma metáfora, quando a gente faz o planejamento reencarnatório, a gente sabe mais ou menos onde a gente quer chegar. Então, se a gente está no globo e a gente está no Polo Norte e o meu objetivo é chegar no Polo Sul, se é esse o objetivo que eu determinei para mim no meu plano reencarnatório, eu sei aonde que eu quero ir. Agora, como eu vou, é a minha escolha. E, ao mesmo tempo, os caminhos que eu tenho mais probabilidade de escolher também estão sendo impactados e influenciados por esses arquétipos. E eu acho que esse exemplo do Polo Norte e do Polo Sul é muito bom, porque eu posso ir pela água, eu posso ir pela terra, eu posso ir pelo ar com um balão. Enfim, eu posso escolher a maneira como eu quero ir. Agora, tem pessoas que são mais água. Tem pessoas que preferem estar navegando no mar com aquela energia da água. Tem pessoas que preferem aquela energia do ar. Então, não, para mim, eu iria com um balão. Tem pessoas que querem andar pelas montanhas, sentir aquela energia. Acho que não ia dar, né? O quê? Para chegar no Polo Norte. É um exemplo metáfora, né? Mas o fato é o seguinte: a maneira como você vai chegar lá, ela tem maiores probabilidades disso se manifestar na sua vida por aquelas energias arquetípicas que estão mais conectadas com você, com o seu jeito de ser. Mais um convite que eu gostaria de fazer para finalizar, gente. Lembrando que, enquanto co-criadores, a gente, sabendo onde a gente quer ir, a gente consegue curtir cada segundo da trajetória, porque não se trata somente do destino, mas especialmente do caminho. Então, a maneira como eu quero caminhar, transitar para chegar naquilo que eu determinei, é o que é a coisa mais relevante e importante, eu acho, na nossa trajetória. E a astrologia, novamente, eu acho que é uma excelente ferramenta para fazer a gente ir nessa trajetória com muito mais leveza e amor próprio e carinho e consciência. Acho que é a palavra, com consciência. É como se a gente tivesse deixado um mapa do tesouro, né? Tá lá para ser lido, né? Boa. Tá lá para ser lido. Boa, Carol. Claro que nem todo mundo tem o conhecimento para ler exatamente, mas por isso que existem pessoas como a Carol para poder facilitar isso e, de alguma forma, guiar a gente no processo. E na verdade, tá lá, guia. Então, acreditem, né? Usem e abusem dessa oportunidade, dessa possibilidade que a vida dá, porque se a gente quer crescer espiritualmente, se a gente quer chegar numa oitava superior, parar de ficar patinando aqui no nosso nível, o quão mais empoderado a gente estiver em nível consciencial, em nível de entendimento, de autoconhecimento e conhecimento, melhor para nós, né? Por que não? É isso. Então, agradecemos de coração a atenção de vocês, a presença no nosso canal. Não deixem de, né, mais uma vez fazendo aqui, não deixem de deixar o joinha de vocês, comentários, sugestões. Para nós é um puta prazer, né? O YouTube vai fazer um risquinho ali na... O putz, prazer, putz. Tem que tomar cuidado, né? Mas não tem problema. Isso aí, o P com estrelinhas. E é isso, é um prazer receber vocês. Só isso que eu tenho para dizer. Eu acho que a gente pode aproveitar que a gente acabou de entrar, né? Quando a gente tá gravando aqui esse vídeo, a gente está entrando no advento, né? No período do advento, que aqui
na Europa é muito forte, né? E eu vejo cada vez mais o Brasil também abraçando essa tradição, porque é muito bonita, porque a gente realmente é como se a gente estivesse entrando numa onda agora do Cristo, né? Da chegada dele, desse novo ciclo que volta a se findar e reiniciar com o nascimento dele no dia 25. Então a gente aproveita que esse momento de reentrada nessa onda crística para desejar a todos vocês que se permitam, que se abram para ela, que se deixem envolver pela fraternidade e pela empatia, que usem esse período realmente para fazer movimentos mais assertivos e de pensamento no próximo, né? Não só agora, mas se for só agora, que seja pelo menos só agora, né? Não vamos aqui julgar, que pelo menos nessa época a gente consiga olhar para aqueles que mais precisam, para aqueles que estão numa situação mais complicada, que a gente possa permitir a emanação dessa energia crística através de nós, e a gente então aproveita para desejar a cada um de vocês um feliz Natal e abençoado Natal, junto daqueles que vocês amam, se possível, se não for possível à distância, mas sempre com o coração e o pensamento. Fiquem tranquilos, porque isso conecta, tenham certeza disso, o coração e o sentimento conectam. E que nós estejamos em 2024 aqui juntos novamente. Convidamos vocês, esperamos estar com vocês de novo e agradecemos profundamente por tudo que a gente pôde vivenciar até aqui com vocês, certo? Perfeito. Larga o microfone. É isso aí, galera. Então tá Feliz bom. Natal e um belo e feliz ano novo. Feliz Natal, um beijo, gente. Tchau, até Tchau. mais.